Glória a Jesus, boa noite a todos, uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Acende a luz aí, Romulo, isso, obrigado. Nós temos também mais um recadinho a respeito de uma oficina. Após o nosso almoço do mês que vem, nós teremos uma oficina de cartões de Natal. Realmente eu não sei do que se trata, mas eu tenho certeza que será incrível. Então, se você deseja, venha participar desse momento de arte, de alegria. Eu tenho certeza que você vai ser impactado e, de alguma forma, como eu sempre falo, a arte falará a respeito de quem Cristo é. Queridos, estamos muito animados nessa noite. Olha a igreja toda decorada, toda bonita e bela, né? Viemos de uma conferência e realmente acho que foram as 2 semanas nesse ano que nós mais cansamos. Alguns viram na face do pastor um cansaço extremo, mas tudo bem, Deus é bom. E saímos da conferência, de alguma forma também agilizando, para que de fato toda a igreja ficasse organizada para o advento. E hoje nós iniciamos uma estação dentro do calendário litúrgico, não somente nós, mas toda a cristandade, ou seja, toda a história da igreja aponta para que hoje venhamos a iniciar o que chamamos de advento, a vinda, né? Realmente a realidade de um tempo no qual antecede o Natal. E nisso, nós estamos sempre falando a respeito do nosso devocional, que foi desenvolvido aqui pela comunidade. Nós temos alguns autores, eu tenho um devocional aqui escrito, toda uma equipe. Lá atrás nós estamos vendendo esse devocional, é nosso, todo o valor vai ser revertido para as causas da igreja. E neste devocional nós temos 26 devocionais, iniciando hoje, né? Os 26 dias que antecedem o Natal. A ideia é que todos nós venhamos a estar juntos, meditando nas mesmas palavras, recebendo do Senhor da mesma forma. Nisso, nós estamos um pouco mais tecnológicos e creio que essa semana deve sair o link também digital, caso você queira adquirir na forma digital. Mas lá atrás, nós temos algumas cópias ainda sendo vendidas, então se você pode, o convite é você abraçar esse devocional, fomos nós que fizemos, para que possamos estarmos juntos, tendo as mesmas palavras e nos preparando para o Natal. Eu acho muito importante, antes de nós adentrarmos a mensagem dessa noite, falarmos a respeito do advento. Porque para nós, cristãos, evangélicos brasileiros, quando pensamos em calendário litúrgico, quando pensamos em um calendário cristão, nós somos levados a pensar que é algo somente do movimento católico. Mas nós temos um grande erro nessa análise. Porque o calendário litúrgico ele é utilizado por grandes movimentos que são chamados reformados ou protestantes, como o movimento luterano, o movimento anglicano. E nisso nós estamos, de alguma forma, abraçando o calendário litúrgico na nossa comunidade de forma como doses homeopáticas. Aos poucos nós estamos adquirindo essa roupagem. E hoje nós iniciamos como igreja o que é chamado de advento. O advento, como eu já falei nesse momento, é realmente um instante no qual nós estamos nos preparando para o nascimento de Jesus. São apenas 4 domingos, né? Nós teremos 26 dias, onde nós estamos nos preparando para o nascimento de Jesus. Nesse tempo tão mercadológico, nesse tempo tão rápido, tão dinâmico, parece que nós não conseguimos mais viver o Natal. O Natal, ele tornou somente uma época de festa familiar ou de amigos, de troca de presentes, de um coração um pouco mais generoso. Mas, por muitas vezes, nós estamos esquecendo o que é Natal. E Natal nada mais é, nós sabemos disso, o nascimento do Cristo. Que nós estávamos nas trevas e que veio a luz. O Natal, o Advento, aponta para que nós venhamos observar que sozinhos nós não conseguiríamos. Que se não fosse o próprio Rei encarnando em forma humana, nós nunca conseguiríamos alcançar a plenitude da vida que Ele deu a nós através da cruz, através do seu nascimento. Por isso, o Advento é um convite para nós frearmos. E isso é interessante, por quê? Porque nós, parece que ao final do ano, nós temos uma agenda ainda mais acelerada. Nós trabalhamos mais. Nós fazemos mais coisas, nós temos mais atividade. E como igreja nós queremos
de alguma forma, prefigurar esse reino vindouro, reduzindo a velocidade. Por isso que a partir dessa semana, nós temos as atividades na igreja sendo agora encerradas. Sala de oração é a última, nós teremos os GPs agora sendo encerrados e reformar também encerrando na escola teológica. Por quê? Porque nós temos que frear nesses dias. Enquanto o mundo acelera, nós desaceleramos. Por quê? Porque a nossa esperança não está em nossa força, senão na luz que veio através de Cristo Jesus. O convite, então, que eu faço a vocês, comunidade, é, de alguma forma, desacelerem. Mas, pastor, eu trabalho no comércio, eu trabalho muito esse fim de ano. É o momento onde eu mais trabalho. Ok, eu entendo que você talvez não consegue parar de trabalhar, tudo bem. Mas existem possibilidades de você frear a sua agenda. Então, olhe a sua agenda, olhe como você organiza os seus dias. E perceba se, de alguma forma, essa agenda tão intensa, ela não tem sido tão intensa porque você só fala sobre você. Reduzir a agenda, olhar para Jesus, é ter 26 dias, eu vou chamar aqui de uma expressão de tornarmos um pouco mais próximos dele. É orar mais, é ser diferente do mundo, é olhar para Deus e observar nele a nossa fonte de esperança. O mundo trabalha mais, o mundo tem a agenda ainda mais lotada, porque continua a confiar na sua força, na sua capacidade. Nós, como cristãos, nos próximos 26 dias, nós declaramos que somente Cristo pode nos salvar. A nossa esperança não está em nossos carros, em nossa força, em nossa estratégia, mas está em Cristo Jesus. Eu encerro essa fala dizendo o seguinte: o Natal começa com a admissão honesta que estamos na escuridão. Sem reconhecer a noite, a luz não faz sentido. Por isso nós, como cristãos, temos que reconhecer que estamos na escuridão de forma pedagógica, até que no dia 25 a luz venha a nascer em Belém. De forma pedagógica, nós estamos aguardando esse nascimento daquele que trouxe luz às nossas trevas. Esse tempo é um tempo de nós observarmos que o nosso problema não é a falta de força, que o nosso problema não é a falta de tempo, que o nosso problema não é a falta de energia, mas que de fato o nosso problema é acreditar que com as nossas forças nós conseguimos. O Natal aponta para nós observarmos que o Senhor é suficiente. E nesses 26 dias que seguirão, o convite é exercermos a mentalidade, a reflexão de que o Senhor é suficiente. Então reduza tempo no celular, tempo dormindo, tempo talvez trabalhando mais. Reduza o que você pode para olhar para Ele nesses próximos 26 dias. Porque Natal é isso. Nós estávamos condenados. Somente a luz dele, que realmente um dia raiou e está raiando em nossos dias, nos trouxe esperança. Amém? Glória a Jesus. Eu convido você então a abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Também dou as boas-vindas aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Gostei, muito bom. Também tem uma banda, depois a gente vai tocar com a banda para você ficar com vergonha. Mas seja muito bem-vindo, nós sentimos amados de ter você nessa noite. A temática do sermão dessa noite é a luz que não pedimos, mas que precisamos. Vou repetir, a luz que não pedimos, mas que precisamos. Isaías, capítulo de número 9, leremos do verso 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros.
Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Amém e amém. Se você pode, quando você fechar os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite, por essa nova série de mensagens, por essa estação chamada Advento. Que o Senhor possa comunicar aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor faça realmente a sua luz brilhar na escuridão, quem sabe o nosso coração está de alguma forma experimentando. Nós oramos para que, através dessa série, através dessa estação, o Senhor seja ainda mais glorificado através de nossos feitos. Que as nossas vidas possam ser uma contracultura ao mundo. Que o mundo, ao olhar para nós, realmente reflita sobre o que é alegria, sobre o que é sucesso. Nós oramos para que o Senhor possa validar tudo aquilo que estamos ouvindo e que o Senhor seja engrandecido mais uma vez em meio ao seu povo santo. Assim, oramos e em teu nome agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos, o Advento chegou. E nisso nós iniciamos um momento no qual falamos sobre a grande expectativa de seu nascimento. A luz brilha. O Senhor se revela. E nós somos totalmente satisfeitos por Ele. Isaías, capítulo de número 9, nós temos o cenário de uma grande aflição. Possivelmente o profeta Isaías escreve isso 8 séculos antes do nascimento de Jesus. E nesse período no qual Isaías está escrevendo, há uma grande instabilidade social. Uma instabilidade dentro daquilo que chamamos de reino de Judá. Afinal, o reino de Israel havia sido dividido. E nós temos nesse momento um grande dilema. Há grandes problemas internos a respeito da monarquia, mas também há grandes problemas externos. Problemas a respeito de um domínio, de um povo no qual nós chamamos de Império da Assíria. O Império da Assíria, ele é conhecido na história como um dos impérios, como um dos povos mais sanguinários. Um povo realmente brutal, que matava não somente para conquistar, mas que matava e assassinava por prazer. Era um povo realmente visto no seu contexto como um povo temido, um povo que não havia limites. Eles realmente possuíam ações como empalamento e dentre outras atividades grotescas para demonstrar o seu poder. Israel, nesse contexto, Judá, está realmente com medo. Eles estão desesperados. Eles estão com medo do que virá, porque eles estão em uma instabilidade política e de guerra. Eles não sabem o que acontecerá no próximo dia. A Assíria pode dominar, a Síria pode alcançar as suas cidades e eles podem, de alguma forma, ser alcançados pela morte, eles podem perder as suas famílias. No contexto no qual lemos, a Assíria realmente está dominando cidade em cidade. Israel está com muito medo. E é neste ambiente, e é neste momento no qual o profeta Isaías começa a falar a respeito de um rei que virá. Em meio à calamidade, em meio à falta de fé, em meio ao medo dos dias que viriam, o profeta Isaías começa a falar a respeito de um rei. E o interessante é que sempre em meio às tempestades da vida, nós somos sempre levados a acreditar em um certo tipo de Messias. Ou acreditamos que o Messias é a nossa nova ideia, a nossa nova empresa, o nosso novo negócio,
o nosso novo relacionamento. Ou que, de fato, esse Messias é alguém que agora vai me ensinar a como fazer 1 milhão em 7 dias. Nós acreditamos, o mundo acredita nessas mentiras, porque está desesperado. Quando nós ouvimos a respeito das atrocidades que muitos fazem por conta do dinheiro, ou por conta de alguma forma de alcançar algum objetivo financeiro, nós chamamos essa pessoa de tolo, de bobo, mas a grande realidade é que elas estão desesperadas. Um dado de alguma forma no último IBGE afirma que é alarmante o número de pessoas que recebem Bolsa Família e que estão jogando no tigrinho. E isso tem crescido ainda mais no meio dos cristãos. Eu não vou recordar do número percentual de cristãos que estão em meio a sites de apostas. Interessante observar isso. E quando nós deparamos com isso, nós falamos, nossa, mas que loucura, ele ganha uma Bolsa Família e ele está pegando parte do que daria comida à sua esposa ou aos seus filhos e aplicando em algo simplesmente por ganância. A resposta é que não é ganância. Essas pessoas, elas estão, de alguma forma, colocando a sua esperança de que, ao aplicarem R$500, elas ganharão R$1.000. E com esses R$1.000, os seus filhos não passarão fome. O que acontece no contexto brasileiro, portanto, não é que as pessoas simplesmente são tolas, mas que as pessoas estão desesperadas. À procura de alguém que as salvará, à procura de um caminho que tornará a vida delas um pouco mais fácil. Como em Israel, Isaías está profetizando a respeito de um rei que viria. E de um rei que restauraria, ou de alguma forma ajustaria essa opressão na qual eles estavam vivendo. No versículo de número 1, do capítulo 9, diz que este tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. O que Isaías está dizendo a respeito de que se um dia o Senhor permitiu que o povo estivesse vivendo a humilhação, estivesse vivendo talvez uma ação de Deus, um tratado de Deus com desdém, como se Deus não os amasse, este Deus agora, que permitiu que alguns vivessem na escuridão, e muitas vezes por conta do pecado, agora serão honrados por esse Deus. Esse Deus salvará esse povo. E o que Isaías utiliza no versículo de número 1 é que no tempo onde havia escuridão e desespero, este tempo não durará para sempre. E então Isaías fala, a terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá da glória. O que o profeta está dizendo, primeiramente, Zebulon e Naftali foram as primeiras cidades conquistadas pelo Império da Síria. Ele está dizendo o seguinte, chegará um dia em que vocês choraram, que vocês foram conquistados, mas esse rei que virá, ele terá uma ação redentiva até com aqueles que primeiro sofreram, como aqueles que talvez ainda não sofreram assim, tanto assim. E de alguma forma, o profeta Isaías ainda profetiza a respeito que no futuro a Galiléia dos gentios. E podemos sim dizer que nosso Cristo, ele era conhecido como Galileu. Mas o que eu quero trazer para você de forma um pouco mais intencional é que no futuro a Galiléia dos gentios. Isaías está dizendo que na Galiléia dos gentios haverá a glória de Deus. O que está acontecendo aqui é que este profeta está dizendo que, o Messias que viria para Israel será um Messias que também virá para o universo, para o mundo, para os gentios, para aqueles que não são chamados de povo de Deus. Isaías está profetizando no Antigo Testamento a respeito desse Messias que teria uma ação de redenção com todo mundo e não somente com o povo escolhido. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é poderoso, ele tornaria então a salvação não algo mais particular, mas esse rei poderoso, ele tornaria a salvação com relevância universal. Esse rei mudaria o mundo. Só que não basta isso. No versículo de número 2, Isaías diz, o povo que anda na escuridão verá a luz, para os que vivem na terra das trevas profundas uma luz brilhará. Novamente, Isaías está utilizando do termo luz, e a luz traz a ideia de alegria, de visibilidade, de reorganização.
Isaías está dizendo no versículo de número 2 que o povo que vivia na escuridão agora viverá na luz. Haverá uma grande alegria. Poderemos chamar essa alegria talvez de uma alegria superior ou uma alegria superlativa, mas é a alegria plena. É comparada, se nós lemos o versículo de número 3, é comparado como aqueles que plantam e depois vão lá colher os frutos. É comparado como aqueles, no verso 4, que vão à guerra e vencem a guerra, mas pasmem. O que Isaías está dizendo é que estes que estão recebendo essa alegria, essa luz, estes que estão colhendo os frutos, eles não plantaram para colher. Estes que estão recebendo os espólios de guerra, eles não lutaram no combate. O que o profeta Isaías está prefigurando aqui no capítulo de número 9 é a respeito da graça. Nós não plantamos a graça de Deus. O que infelizmente nós plantamos dia após dia é o pecado. Isaías está dizendo que haverá um dia no qual nós vamos colher algo que não plantamos. E que nós vamos ter espólios de guerra, de uma guerra que nós não lutamos. O que Isaías está falando é sobre graça. Um favor imerecido. Isaías está prefigurando para o reino de Judá a respeito de um Deus rei, que tornará a possibilidade de vida agora uma vida na luz, uma vida alegre, uma vida que nós não merecemos, que Judá não merece, que Israel não merece, mas que de alguma forma é alcançada por conta da escolha desse Deus. Só que não basta isso. Versículo de número 5 diz: as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão como lenha para o fogo. O que Isaías está dizendo é que haverá um dia onde esse rei terá o último combate e que não haverá mais a necessidade de guerra mais alguma, porque a paz estará implantada no mundo. Terá somente mais uma guerra, e essa guerra será o fim das guerras. O Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, Ele é o mesmo que cessa todas as guerras, por conta do seu poder e da sua justiça. Este homem é um homem muito poderoso. Isaías não está dizendo a respeito de um rei normal, um rei humano somente. Ele está dizendo de alguém que viria de forma extremamente poderosa e que mudaria o universo. Talvez muitos dos judeus, ao lerem esse texto, se deparam com ainda uma expectativa humana, com ainda uma expectativa de um homem poderoso, mas que não percebem que esse homem poderoso já veio e que nessa estação estamos esperando o seu nascimento. Jesus se torna esta figura prefigurada em Isaías. E é por conta disso que no versículo 6, talvez o versículo que mais nós ouvimos e talvez sabemos de cor, Isaías utiliza 2 versículos para falar a respeito de quem esse rei é. No versículo 6, Isaías diz assim: pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O interessante de observar nesse versículo é que Isaías utiliza o passado. Ele utiliza a expressão, pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Mas o rei ainda não havia nascido. Segundo alguns teólogos, o uso do tempo do passado enfatiza a certeza profética da vinda do Messias. O futuro é escrito como algo que já aconteceu, porque na consciência profética, ou na consciência do profeta, o ato de Deus é garantido. Se ele disse que acontecerá, já aconteceu. Ele não mente, ele não erra, ele não falha. Isaías está dizendo, portanto, que este rei, que ainda não nasceu em nosso tempo, ele já se faz vivo. Ele já nos foi dado, e por isso que podemos acessar aquela realidade de que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, que sempre foi sob graça, que sempre foi sob Cristo. Este Cristo escolheu nos amar, e este Cristo escolheu se entregar por nós através do sacrifício na cruz.
Isaías está dizendo que este menino que nos nasceu, este filho que nos foi dado, é o governante que viria. Isaías não está com medo dos dias que virão. Eu não sei se você consegue imaginar isso, assim como o João abriu muito bem o culto dessa noite. Paulo escreve Filipenses em meio à prisão. Isaías escreve o capítulo de número 9 em meio à iminência de ser atacado e destruído pela Síria. Mas Isaías não tem medo do que irá acontecer, porque ele confia no Senhor. Ele não tem medo do império poderoso que virá, das tempestades que o alcançarão, da guerra que talvez tocará à sua porta, porque ele confia no Deus que entregou a ele uma promessa. Irmãos, este homem, Isaías, talvez seja um dos profetas maiores que temos nas Escrituras. Ele demonstra em todo o livro de Isaías, em todo o seu, talvez o seu compilado de literatura, de livros, o quanto ele confia no Senhor. Os profetas, eles possuem algumas características. Muitos deles, ao proferirem a mensagem, primeiro são tomados por ela. Nós temos vários relatos de homens que viveram experiências para poder profetizar a respeito do que viria. O que de alguma forma nós precisamos hoje nos atentar é que Isaías demonstra o quanto ele confia no Senhor. E isto o fez não temer os dias que viriam. A pergunta que eu faço a você nessa noite hoje, comunidade, é: que medo tem assombrado o seu coração? O que tem tirado a sua paz? Eu já me deparei em alguns aconselhamentos com pessoas com medo da morte. Já teve medo da morte? Acho que ninguém quer morrer, né? Muitos reclamam tanto, mas ninguém quer morrer. Muito engraçado isso. Nós tememos a morte. É uma ação natural. Se você bota a mão no fogo, o seu organismo, de forma instintiva, puxa a mão. Nós não queremos morrer. O nosso organismo, ele tende a desejar sobreviver. Essa semana, um pastor amigo meu, ele postou no Instagram o porquê ele é gordinho. Já viu isso? Existe um estudo que diz que quanto mais camada de gordura você tem, a gordura torna-se como se fosse um manto balístico. A bala, então, não consegue adentrar o seu organismo e, de alguma forma, você sobrevive a um tiro. Interessante. Ele falou: por isso eu sou gordinho. Achei interessante. Não falei com ele, mas eu pensei: será que eu estou nesse caminho? Pode ser. Mas a grande realidade é que muitos têm medo da morte, muitos têm medo do amanhã, muitos têm medo da conta bancária, muitos têm medo do relacionamento. Mas o que vemos, talvez de grande valia através dos homens de Deus, é que eles não tinham medo. Mesmo que em alguns momentos eles vacilaram ou perderam a fé, mas eles voltaram atrás e continuaram a sua jornada. Por isso, talvez uma das características de um discípulo de Jesus que mais nós deveríamos abraçar e observar, não é a coragem simplesmente para falar de Jesus, mas é a disponibilidade de, se necessário, perder a sua própria vida. Seguir o Cristo é seguir o crucificado. Não significa que todos nós iremos morrer como mártires, mas significa que todos nós viveremos como um. E aqui está a grande beleza do Evangelho. Porque talvez nós não temos coragem de ir para os países de perseguição e pregarmos em meio a uma praça pública. E talvez o Senhor não queira isso de nós. Mas o Senhor deseja que nós venhamos a viver como o profeta Isaías. Que mesmo em meio aos medos e às inseguranças, ele permaneceu fiel. Isaías vai dizer que esse menino que já nasceu, uma mente profética, uma mente que realmente observa, uma consciência profética, de que esse Deus prometeu, ele vai cumprir. Irmãos, nós temos tantas promessas aqui dentro. Tantas promessas. Promessas de alegria,
promessas de bondade, promessas de redenção. Isso aqui não é somente um livro onde nós vemos história, mas é um livro de promessas. Algumas que já se cumpriram, outras que irão se cumprir. Se nós então somos o povo do caminho, o povo deste livro, o povo que confia no Senhor, a pergunta é: por que continuamos a estar com medo da vida? Porque o medo que tem assombrado você, talvez tenha feito você não continuar na jornada a qual o Senhor chamou você. O medo tem paralisado a igreja nesses dias. E é por isso que a igreja tem construído bunker. Vocês já viram esse dado? Existe um dado gigantesco de vários multimilionários ou bilionários que estão construindo bunker. O que é um bunker? Nosso engenheiro Will podia falar melhor. Mas é uma estrutura que pode sobreviver com pessoas ali dentro, até mesmo a uma ação de bombas nucleares. Mark Zuckerberg, isso aí, não precisava falar isso hoje, ele construiu um bunker numa ilha. Interessante. O que nós estamos construindo nesses dias? O que é a sua segurança? Pastor, eu não sei. A resposta é muito simples. Com que você tem gasto a sua vida? O quê? A sua agenda demonstra aonde você está depositando a sua esperança. Pare de ter medo do que virá. Porque mesmo que venha a maior catástrofe do mundo, mesmo que venha o luto na sua vida, nós temos um Deus que prometeu estar conosco até o fim de todas as coisas. Quando nós estamos com medo, e eu percebo isso muito no meu filho, quando ele está com medo, ou quando ele quer aprovação, ele olha para mim. Porque o pai, ele simboliza talvez algum certo tipo de figura de segurança. Irmãos, nosso Deus, ele nos deu a mão através da encarnação do Cristo Jesus. Ele está conosco. Pastor, mas ele esteve comigo no dia mais difícil? Sim. Ele permitiu aquele dia difícil? Sim. Mas como é horrível relembrar, eu imagino. Mas ele prometeu que estaria conosco. Ele não pediu para Deus Pai nos tirar do mundo, mas ele nos prometeu que ele venceu o mundo. Por isso, queridos, nessa noite nós precisamos relembrar o que tem nos paralisado. E dia após dia eu tenho visto uma igreja que está construindo bunkers financeiros, estruturais. E não estou dizendo que é um problema isso. Eu estou dizendo que se isso é a esperança, nós estamos caminhando para realmente um fim da igreja detestável. Isaías profetiza a respeito de um menino que nasceria e que nasceu, um filho que foi dado a nós, e este governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías está dizendo primeiro que este Messias, esse rei, ele é um maravilhoso conselheiro, que indica que os seus atos são sobrenaturais, ou seja, que este que virá, ou que viria, ou que veio, é aquele que possui ações fora do comum, exigindo, portanto, que este rei deveria ser Deus. O segundo título que Isaías utiliza é Deus Forte, o mesmo título que ele fala a respeito de Deus em Isaías capítulo 10, verso 21. Ou seja, esse Messias, esse rei, ele será Deus, e não somente um rei humano. A terceira
característica ou título que Isaías utiliza é Pai da Eternidade, indicando que o governo do Messias é perpétuo e eterno. E o quarto título que Isaías utiliza é Príncipe da Paz. A paz será a essência do seu governo, em contraste com toda a destruição que Isaías e Judá está vendo em seu contexto. Ou seja, o Messias é Deus. É um Deus homem. Isaías está prefigurando aqui a encarnação. E o interessante é que mesmo sabendo dessa realidade, Israel, por muitos, ainda estão esperando um homem, e nós ainda também como igreja estamos esperando um homem. Nós queremos um mentor, nós queremos um líder, nós queremos uma referência. E nós não olhamos para esse Deus que se fez homem. E é por conta disso que nós nos agarramos àquilo que nos dá esperança. É a política, é o negócio, é o relacionamento, é o prazer, é a estética, é a intelectualidade, é a relevância social. Nós nos apegamos a isso, porque nós sabemos que estamos negando este Cristo que encarnou como homem comum de nós. Só que Isaías não termina aí. Olha que palavra poderosa. Versículo de número 7, ele diz: o seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo o sempre. Isaías está falando a respeito de um reino vindouro, um reino que terá como o domínio, a perpetuidade do seu domínio através da paz, e a paz não terá fim. Irmãos, o que as pessoas mais procuram nesses dias é paz. Paz. Elas estão em guerra com todos. É no trabalho, é na família, são nos negócios, é só guerra. Guerra, guerra, não há paz. Você coloca a sua cabeça no travesseiro e você não dorme, porque você não tem paz. Você não consegue tomar uma xícara de café em paz, porque a sua mente é tomada por qualquer tipo de coisa que de alguma forma pode fazer você não pensar em quem você é. Por isso que nesses dias nós temos um alto índice de pessoas viciadas em dopamina e achamos que nós estamos mexendo nessa construção que Deus deu, não é meu filho, nessa construção que Deus deu, criatividade, tecnologia, intelectualidade, estamos dando a esta ação um lugar de proeminência em nossa existência. E dizemos que é porque nós achamos engraçado ver o gatinho rindo. Mas mentimos, porque o que nós queremos é não pensar na vida que estamos tendo e nas escolhas que estamos fazendo. O que nós queremos é de alguma forma dormir e tomamos remédio para dormir, e remédio para acordar, e remédio para ir na academia, e remédio talvez daqui a pouco para amar. Se alguém lançar um remédio para amar, queridos, você vai ficar bilionário. Porque o que nós queremos esses dias é uma paz artificial. Porque sabemos o quanto estamos nos tornando inimigos do Deus que morreu por nós. Que dura palavra é. Porque segundo o que encontramos em Isaías, este governo terá uma paz, e uma paz que não terá fim. E esse governo já foi iniciado através do nascimento de Cristo, da morte e ressurreição dele na cruz. Isso significa que a igreja deveria ser um lugar de pessoas repletas de paz. Repletas de paz. E não de dúvida, e não de medo, e não de incredulidade. Só que não para por aí. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Irmãos, nós vimos de uma conferência que para mim foi maravilhosa. Se você não veio, você perdeu. Falamos sobre zelo, ouvimos sobre zelo, e entendemos que zelo é quem Deus é. E o que Isaías está dizendo é que o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E Isaías está dizendo mundo, Israel, Joinville, Mosaico, não tenham medo do que virá.
Pastor, mas pode vir uma tsunami. Pastor, quem será o novo presidente? Pastor, quem? Não tenha medo. Eu não estou dizendo para você ser apolítico. Eu não estou dizendo para você ser um tolo. Eu não estou dizendo para você ser alguém que não se importa com nada. Eu estou dizendo só que nós não estamos colocando a nossa esperança nos homens. Nós temos uma esperança em um reino de paz, alegria e poder em Cristo Jesus. E isso nos basta, igreja. Isso nos basta. O zelo do Senhor, Ele prometeu. E é por isso que nós não podemos andar com medo. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Irmãos, todos nós temos algum certo tipo de promessa de Deus. Talvez você já recebeu promessa através de uma oração, talvez você já leu as Escrituras e observou as promessas que temos aqui. Tudo o que Ele prometeu acontecerá. Tudo. Pastor, mas eu acho que o meu marido, poxa, eu acho que ele não vai. Mas Deus não prometeu? Prometeu. Que a sua casa estaria rendida ao Senhor? Prometeu. Então não tenha medo. Pastor, mas eu estou com medo financeiro. Mas Ele prometeu que não faltaria pão em nossa mesa. Ele prometeu? Sim. Então nós não temos medo. A vida de um cristão, portanto, não é mais pautada em estratégias, senão primeiramente pautada em acreditar e aceitar as promessas que recebeu. Talvez você, nesse dia, vive como Israel no contexto de Isaías. Vive opressão, vive medo. Realmente a escuridão que havia em Judá, no contexto do capítulo 9 de Isaías, é o que nós enfrentamos hoje. E o interessante, querida igreja, é que o mundo está em trevas. E preste atenção no que eu quero dizer nesse momento. Por favor, grave isso. Se você pode gravar isso, eu vou ficar muito feliz. O mundo está em trevas. Mas o mundo está em trevas não apenas pelo mal, mas porque ninguém sabe o suficiente para curar o mundo. Presta atenção. O mundo está em trevas não apenas pelo mal, mas porque ninguém sabe o suficiente para curar o mundo. Nossa tendência é olhar para baixo, para a terra, para os recursos humanos, para os especialistas, para o Estado, para o mercado, para a tecnologia. Acreditamos que podemos pôr um fim na escuridão com a nossa intelectualidade, com a tecnologia, com a inovação. Acreditamos que podemos gerar essa luz que precisamos em meio às nossas trevas de uma forma artificial, como se a luz pudesse ser gerada por nós. Mas a Bíblia diz o contrário disso. Se nós olharmos apenas para os recursos humanos, a escuridão piora. A mensagem popular que se diz aí fora é: o amor triunfará. Conseguiremos sim construir um mundo de união, de paz, de bondade. Já vi esse discurso na década do século passado. Mas essa frase é uma pura irrealidade e mentira. Sabe por que eu digo isso para você nessa noite? Presta atenção. Ninguém conseguirá salvar o mundo. Sabe por quê? Porque você não consegue salvar nem o seu coração. Como podemos propor uma forma de salvar o mundo, de trazer igualdade, amor, paz, se nós não conseguimos curar o nosso coração? Muitos aí fora estão propondo a cura para o mundo, mas não conseguem propor a cura para o seu coração. Irmãos, nós continuamos doentes por conta da natureza do pecado em nós. Continuamos doentes. E é por isso que nesses dias nós vamos ver cada vez mais o que? Uma ação cosmética. Nós queremos parecer que somos eternos, que somos belos, que somos fortes, que somos bonitos, que somos intelectuais, que temos coisas. Nós estamos nos embebecendo essa realidade porque queremos curar quem somos, mas o pecado leva-nos à morte e estamos fadados a isso se Cristo não tivesse rompido nos céus. E por isso nós não podemos acreditar em nenhum outro que venha propor a cura do mundo, senão propor primeiro a cura interior, e ninguém consegue curar a si mesmo. Ninguém. O único que pode curar o mundo é aquele que se tornou humanidade como um de nós. Este é o único.
Este é o único rei, este é o único líder, este é o único influente que deve ouvir as nossas preces. Somente nele devemos colocar as nossas esperanças, porque somente ele tem a resposta ou as palavras de vida eterna. Mas enquanto nós não acreditarmos nessa realidade, nós nunca conseguiremos viver o Natal. Timothy Keller diz, o Natal, portanto, é um modo menos sentimental, presta atenção nisso, e mais realista de se ver a vida. O Natal nos diz, alegrem-se, mas ele não nos diz, unidos com força, podemos fazer do mundo um lugar melhor. Não é isso. A Bíblia jamais aconselha a indiferença com as forças das trevas, só a resistência. Mas a Bíblia, não apoia nenhuma ilusão de que possamos derrotar as trevas por nós mesmos. O que Keller está dizendo é que, ei, acorde, nós não vamos resolver o mundo, somente Cristo assim o pode. Isso não significa que nos tornaremos agora aqueles que agem com indiferença ao pobre, à morte, à pobreza, à fome. Não, nós somos de alguma forma prefiguração do reino de Cristo em terra, mas nós não temos esperança que uma estrutura com homens como eu e você pode restaurar o mundo. É impossível. O grande desejo do homem é tornar-se Deus de si. Mas infelizmente, ou felizmente, isso é impossível. Porque nós somos incapazes. O seu casamento prosperará quando você começar a confiar no Senhor. O seu relacionamento familiar prosperará quando você confiar no Senhor. A sua vida em igreja melhorará quando você parar de olhar para os homens e olhar para o Cristo. A nossa esperança, a luz que Isaías profetizou, ela não nasce de dentro do mundo, ela invade o mundo através de uma fonte externa. João 8, versículo de número 2 diz que a luz brotou no mundo, mas ela brotou através de um raio sobre o mundo. Ela veio de fora, a luz fora desse mundo, e Jesus trouxe esta luz para nos salvar, e de fato essa luz é o próprio Cristo. Essa luz veio porque Deus sabia que jamais conseguiríamos subir até Ele, e por isso Ele desce até nós, entregando a sua luz. Nós somos como a lua. Talvez à noite ela parece que possui luz própria, mas ela é só um reflexo da luz do sol. A igreja, o cristão, ele continua a ser somente aqueles que refletem a luz do próprio Cristo. E por isso, irmãos, que nós não temos discípulos para nós temos discípulos de Cristo. Nós não temos impérios humanos, nós participamos do reino do Cristo. Este Cristo que trouxe a luz, ele é falado, ele é descrito em João capítulo 1. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1. Leremos somente do versículo 1 a 5. O Evangelho de João, ele não começa com pastores e manjedoras, mas com uma afirmação teológica e poderosa sobre a identidade da luz. Quem é essa luz que Isaías profetizou? João 1, verso 1 diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O que João está falando aqui, talvez seja uma das expressões mais belas sobre Jesus. E ele começa falando sobre este verbo logos, que diz que este Cristo, essa luz, ele é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Ele não é uma criatura, ele é eterno, no princípio. Ele é o verbo, ele tinha pessoalidade, estava com Deus.
E também ele é o verbo que era Deus, ou seja, tinha a mesma essência divina. O que João está dizendo aqui é que este homem chamado Jesus é Deus. E isso, irmãos, dentro do judaísmo e da fé judaica, é realmente talvez uma das religiões que tem menos abertura para a ideia de um homem-deus. Poderíamos também falar da construção religiosa greco-romana, a ideia platônica, sim, mas o judeu, ele não conseguiria compreender um Deus-homem. E este Deus, então, ele se faz homem. E João deixa muito claro que ele é eterno, que ele é distinguido do outro, ou seja, ele é a segunda pessoa da Trindade, e ele é Deus, tem a mesma essência. João está dizendo que essa luz, ele também é, segundo o verso 3 a 4, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi criado se fez. Jesus é o fundamento da existência, o Criador e a razão pela qual a nossa mente, o nosso mundo funciona. E após dizer essas palavras tão belas, João começa agora a falar do verbo em relação à necessidade do homem. Olha que lindo isso. No versículo de número 4 diz: é aquele que a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A fonte da vida é o próprio Cristo. Este Cristo, esse verbo encarnado, é somente Ele que pode, de alguma forma, alcançar ou completar todas as nossas necessidades. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz que é Jesus traz vida. Essa luz que é Jesus traz verdade. Essa luz que é Jesus traz beleza. Exatamente aquilo que nos faltava e exatamente aquilo que somos incapazes de gerar por nós mesmos. Esse Jesus, sendo novamente Tim Keller, Deus se tornou homem. O Filho Divino se tornou judeu. O Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que permanecer deitado, olhar o teto, se mexer e fazer barulhos, tendo de ser alimentado, trocado, ensinado a falar como qualquer outra criança. Nada na ficção é tão fantástico quanto essa verdade da encarnação. Este Deus poderoso, essa necessidade que havia dentro do coração humano, foi sanada por conta deste Cristo, que se torna um bebê indefeso, que é alimentado por sua mãe e pelo seu pai, que aprendeu a falar com José e Maria e os seus irmãos. Este Deus encarnado traz, segundo o versículo de número 5, a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A única forma da luz do Cristo não ser vencida é se este Cristo fosse primeiramente Deus. Logo, o Natal é a manifestação de que a salvação é somente pela graça. A salvação tem um nome. A salvação traz a luz através de Cristo Jesus. A esperança, então, ela vem de fora, ela invade o mundo, ela invade a nossa escuridão. A luz veio porque estávamos espiritualmente cegos demais para encontrar nosso próprio caminho, e moralmente arruinados demais para sermos perdoados de qualquer outro modo. Deus veio Ele mesmo e fez o que nós não podíamos fazer. Por isso, para aceitar o verdadeiro presente do Natal, você tem de admitir que é pecador. Precisa ser salvo pela graça, precisa abrir mão do controle de sua vida. Isto é, descer mais baixo do que qualquer um de nós realmente deseja fazer. Receber o Natal é ter a coragem de entregar o pouco que temos a um Deus que pode tudo e confiar que realmente nas mãos dele nada é impossível. O Natal é como um mergulhador divino que despojou de sua glória, que mergulhou nas águas escuras e frias de nossa condição de morte, para nos trazer à tona, para a cor, para a luz, para a presença de Deus. Eu concluo nessa noite que o advento
nos lembra que, primeiro, a esperança não nasceu em palácios. A luz não veio em espetáculo. O Salvador não apareceu onde as pessoas procuravam. Ele veio escondido numa manjedoura, numa noite comum, numa vila esquecida. E ainda assim a grandeza de Deus brilhou no mundo. Este é o real significado do Natal. Deus intervindo no mundo real, atravessando nossa noite escura, trazendo luz que não pedimos, mas que desesperadamente precisamos. Isso é o Natal. Que o Senhor Ele nos ajude nesses dias a depender somente dEle. E por isso que eu convido hoje o louvor a subir. Glória a Jesus. Enquanto nossa banda se organiza, o convite dessa noite é aceitarmos o Cristo primeiro declarando o quanto pecadores somos. A luz só faz sentido se primeiramente entendemos que estamos na escuridão. Eu não sei como você está nessa noite, nesses dias. Eu não sei como foi o seu ano. Talvez foi um ano repleto de luz, de alegria. Ou um ano repleto de trevas. Eu não sei. Alguns eu sei, mas eu não sei de todos. O convite dessa noite é nós honrarmos a Deus. E honrarmos a Deus com uma oração genuína e verdadeira. Você não veio a esse lugar nessa noite, você não está em uma comunidade de fé simplesmente por estar. Eu espero que você não esteja simplesmente por estar. Eu espero que você não esteja seguindo Jesus simplesmente porque você um dia ouviu que tinha que seguir. Mas eu realmente espero que as suas ações tenham fundamento no amor que você entendeu que recebeu dele. Talvez nesses dias você foi muito machucado. Quem sabe, parece que tudo que você tem colocado à mão não tem prosperado. Parece que tem áreas na vida onde Deus ele está fazendo as coisas fluírem, e tem outras áreas que talvez está um desastre. Quem sabe você tem dormido com medo do dia de amanhã. Quem sabe você vê o seu filho andando e você não vê esperança no dia que virá. Ou talvez, quem sabe você está tão preso em você mesmo que a sua vida só fala de você, do seu cônjuge, da sua história e pouco da história do Cristo. Eu quero dizer que Cristo nos chama de luz do mundo e sal dessa terra. Nós somos chamados a sermos luzeiros nesses dias, resplandecendo em meio às trevas do mundo a alegria, a felicidade, a convicção e a esperança que encontramos nele. Por isso, meu convite é que você não termine novembro, que você não termine um ano repleto de dúvidas, medos e insegurança. Mas que hoje o Senhor possa se fazer tão vivo de você, que você possa confiar que Ele pode mudar até aquilo que para você ainda hoje é impossível. Nós cremos em um Deus das causas impossíveis. Nós cremos em um Deus que não segue a lei deste mundo, que traz vida aos mortos, que cura leprosos, que pode curar o seu coração nessa noite. Eu quando você ficar de pé nessa noite comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós queremos dar liberdade ao Espírito de Deus essa noite. Amém? Por isso, quando
você a fechar os olhos mais uma vez. Não se preocupe com o andamento do culto, ele já vai acabar. Eu quero impulsionar a igreja nesse momento a dar liberdade ao Espírito. Por isso eu quero convidar você a, se você realmente puder, orar por alguém. Nós cremos em um Deus que nos usa de forma às vezes impensada. E talvez o Senhor quer usar você para falar com alguém nessa noite. Por isso eu vou orar nesse momento primeiramente por aqueles que, quem sabe hoje, devem orar. E depois eu orarei por aqueles que devem receber oração. Amém? Espírito Santo, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Nós humilhamos, Pai, todo o nosso intelecto. Nós humilhamos, Senhor, toda a nossa faculdade humana, que muitas das vezes quer conduzir o que o Senhor deseja conduzir. Pai, nós oramos agora por aqueles que nessa noite estão sendo impelidos a orar por outros. Todos os dons encontrados em 1 Coríntios possam acessar esses nossos irmãos. Que ousadia, que fé, que coragem possam agora brotar, Pai, em meio a esses corações que muitas vezes têm dúvidas. Senhor, nós pedimos que a liderança dessa casa, que os líderes dessa casa, que os membros dessa casa, que se hoje assim entendem, possam ter liberdade em abraçar, orar e quem sabe dizer aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus enviamos. Tenha liberdade, igreja, em nome de Jesus.